Quero compartilhar com vocês 1 Reis, capítulo 3, versículo 8. Teu servo se encontra no meio do povo que tu mesmo escolheste, uma população tão grande que nem se pode contar. Dá, portanto, ao teu servo um coração sábio. Algumas traduções está escrito assim, um coração compreensivo, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade. Pois, sem a sabedoria que vem de ti, quem pode governar este grande povo? O desejo de Salomão muito agradou ao Senhor. Por esse motivo, Deus lhe declarou: porque foi este o teu pedido, e já não rogaste para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas solicitastes para ti discernimento para ouvir e julgar com justiça. Farei o que me pediste, e eu te concederei um coração sábio e capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes de ti, e depois de ti nunca haverá. Irmãos, entenda o versículo 13. Já vai deixando Deus ministrar no teu coração. Também te dou o que não pleiteaste ou que não pediste, riquezas e glória, de modo que durante a tua vida não haverá rei semelhante a ti. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, revela-te a nós a tua palavra. Meu Deus, não viemos buscar somente conhecimento, mas viemos buscar a revelação do Senhor nessa noite. Não somos aqui crianças imaturas atrás de um brinquedo, de um doce. Nós somos o teu povo que veio buscar a tua palavra. Então fala conosco em nome de Jesus. Amém. Você pode falar amém? Para quem não sabe, a palavra amém significa que você está confirmando. Assim seja. Amados, esse texto aqui, ele é muito grandioso. E Deus fala muito ao meu coração. E acredito que não vai ser diferente com você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não vai me responder, mas eu quero que você responda para você mesmo. Você conhece pessoas sábias? Aquela pessoa que você fala assim, nossa, que pessoa sábia. Quero te fazer outra pergunta. Você conhece pessoas que você, ao olhar, ao conversar alguns dias, alguns minutos, você fala assim, meu Deus, quanta burrice junto? A gente não fala para a pessoa que ela é burra, lógico, né? A gente não quer apanhar de ninguém. Mas a gente pensa muitas vezes, meu pai, sai de perto dessa criatura porque não tem nada para me oferecer. Aquelas pessoas que chega a doer o ouvido. É um pouco sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Muitas vezes, o que nós sabemos sobre sabedoria é apenas sabedoria humana. Mas não é sabedoria de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes aquilo que nós entendemos como sabedoria é simplesmente o quê? Uma pessoa que tem muito conhecimento, sabe muito sobre ciências humanas, ciências da natureza. É uma pessoa culta, tem aquele monte de diplomas na sua parede, né? Fez faculdade disso, fez pós-graduação naquilo. Muitas vezes a gente entra na sala de alguém que tem 4, 5 diplomas, a gente já nossa, quanta sabedoria! E se eu disser para você hoje que pode ser que isso não seja sabedoria? Você pode fazer esse silêncio que a igreja fez agora. Hã? Como assim? Porque para nós, cristãos, sabedoria tem uma outra dimensão. Se você é cristão e deseja andar no nível de Deus, você precisa entender que apenas conhecimento, saber muitas coisas, não te faz sábio. Hoje de manhã, quando eu falei isso, o pessoal me olhou assim, mas eu vou falar isso para você. Conhecer, saber um monte de coisas, ter um monte de conhecimento sobre política, naturezas, filosofia, teologia, conhecer Gênesis, Apocalipse, uau, não te torna sábio.
te torna um conhecedor de coisas. E vou ser agressiva num termo. Muitas das vezes nos torna, não quero te ofender, porque essa palavra em nome de Jesus não vai servir para você. Nos torna tolos bem informados. Já conversou com pessoa que sabe um monte de coisa, mas não pratica nada? Essa pessoa, na minha concepção e na concepção bíblica, ela é um tolo bem informado. Sabe um monte de coisa, mas não pratica aquilo que sabe. Ela é um tolo, ele é um tolo, que tem um monte de informação. Que não vive aquilo que sabe. O que adianta eu ter um monte de diploma, se aquilo eu não coloco em prática, não serve para nada e não serve para melhorar a vida de ninguém? É um tolo bem informado, cheio de conhecimento. Mas a vida dele não muda nem esse monte de coisa que ele sabe não muda nem a vida dele e não é relevante para a vida de ninguém. Nós lemos um texto aqui que fala muito sobre isso, sobre sabedoria. Mas uma sabedoria bíblica, uma sabedoria que nos leva à mudança, uma sabedoria que é reveladora e transformadora. Se você não conhece Salomão, quero te apresentar. E ele, como uma pessoa sábia que você vai ser, ou já é, não sei, alguns eu conheço, alguns não. Se você é sábio, pega essa palavra e continue sendo e transforma essa sabedoria cada vez, faça ela aumentar na sua vida. Se você chegar à conclusão hoje que você não é uma pessoa sábia, em nome de Jesus, toma isso para você e muda de vida. Quero te apresentar Salomão. Salomão era filho do grande, esse você conhece, com certeza, rei Davi. Um homem que fez a diferença. Aquele um que matou o gigante, isso aí, Golias. Só que ele não fez só isso. A gente só conhece muitas vezes a história que ele matou Golias. Não, esse homem, ele chega no trono e ele faz a diferença. Ele muda a realidade de um povo. Ele muda, ele faz aquela nação, aquele povo, além de crescer em número, crescer em graça, crescer em conhecimento, em riqueza física, em riqueza familiar. Um homem que foi usado por Deus para mudar toda a história de uma nação. Salomão era o filho desse homem, Davi. E o que acontece? Como é a trajetória da nossa vida, Davi morre. Chega um determinado tempo, velho, já tinha ganhado muitas batalhas, tinha feito coisas tremendas. O que acontece com esse homem? Ele morre. E Salomão, então, toma posse, né? Foi passado para ele o trono. Amados, presta atenção. Quando você assume o lugar de alguém que vai mal, é uma coisa. Aí você tem a oportunidade de fazer o negócio dar certo. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Eu não sei se aqui alguém já passou por isso. E quando você assume a empresa, você, sei lá, algum pastor aqui assume o lugar de alguém que fez a diferença. A responsabilidade de fazer o negócio continuar e ainda ser melhor é muito grande. Já pensou você aí, eu não sei, você assumir, vamos lá, você foi eleito presidente da República, você fazer mais que o Bolsonaro? Para mim, ele tem sido bom. Se você não acha, também a gente não vai brigar. Tá bom? Mas, já pensou assumir o lugar de alguém que fez a diferença? Já pensou você assumir a empresa do teu pai que fez a diferença? Que está lá com 200 funcionários, a empresa bombando, o negócio dando certo. Já pensou pastores auxiliares aí, assumir uma igreja, ser mandado lá, para aquele lugar. E tinha um excelente pastor lá. E de repente você fica no lugar dele. Irmãos, a responsabilidade é muito grande. Assumir o lugar de quem estava dando certo é muito grande. E Salomão está vivendo esse momento. Estou no lugar de alguém que fez a diferença. E agora o que eu vou fazer? Era um jovem de 20 anos, 20, mais ou menos, era a idade dele. E agora? O que eu vou fazer? Ele era um homem que tinha muito conhecimento. Ele não era o ignorante em termos de desconhecer coisas. Ele conhecia muito.
Ele conhecia muitas coisas. Detalhe, e ele tinha muita grana, muito dinheiro. Só que tem momentos da vida da gente que conhecer muitas coisas não vai nos ajudar. Vai ser bom, mas não vai ser suficiente. Vai chegar momentos da sua vida, se é que já não chegou, que ter muito dinheiro também não vai ser suficiente. Você vai precisar de algo mais para dar certo. Ele também era famoso. Ele era o filho do rei. Isso é pouco para você, para mim não é. Era filho do rei. Tinha fama, prestígio, dinheiro, conhecimentos, um monte de áreas. Mas esse moço se depara com uma grande missão. Em determinada noite, depois que o pai morreu, ele assume o trono, ele tem um sonho. E ele sonha com nada mais, um sonho revelador, que era Deus falando com ele. E naquele momento Deus pergunta para ele: Salomão, o que queres que eu te faça? Pede, Salomão, o que você quiser, porque eu vou fazer. Ei, pergunta. Eu gosto muito de perguntar e não gosto de ouvir resposta. Eu quero só que vocês meditem. Irmãos, cá entre eu e você, sinceramente falando, homem e mulher de Deus que não pode mentir, se Deus te perguntasse: ei, Douglas, o que queres que eu te faça? Maurício, o que queres que eu te faça? E não é uma voz do além, é Deus. E aí, Tainá, o que queres que eu te faça? Não vou perguntar para todo mundo, não. E aí? O que queres que eu te faça? Deus perguntando para você. Muitos de nós, com certeza, ia falar assim: Senhor, eu quero aquela casa lá no Dama que eu vi aquele dia, aquele jardim, Pai, impecável. Muitos de nós, os homens principalmente, que é focado, né? Senhor, eu quero aquele carro que eu não tenho dinheiro para comprar, que tem o volante assim, que tem não sei o que assim, que tem o botãozinho quadrado, que tem o redondinho, que tem a roda de não sei o que, com a espessura tal e a moto tal. Nós, mãe, eu falo: nossa, quero um guarda-roupa cheio de roupa para os meus filhos, e sapato das melhores marcas, e aquele brinquedo que eu nunca pude comprar, e tananã. Muitos de nós falam assim: Senhor, quero ser famosa. Quero ser famoso, sei lá. Se Deus perguntasse para você: o que queres que eu te faça? E você responderia para ele, honestamente. Esse moço, ele foi diante do Senhor e fez uma oração simples. Humildemente falando, ele falou: Senhor, nós lemos essa oração. Dá ao teu servo um coração sábio, um coração compreensivo. Só que a oração foi rápida, curta, mas não acabou aqui. Que possa discernir o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade. Irmãos, fala sério. Pois, sem a sabedoria que vem de ti, quem pode governar? Quem pode governar este tão grande povo? Um homem que podia pedir qualquer coisa. Senhor, eu quero ser bem-sucedido até o último dia do meu governo. Não me deixa faltar dinheiro e nem fama. Eu quero ser o melhor dos melhores. Se meu pai for bom, quero ser excelente. Quero pisar em ruas de ouro. Ele podia ter pedido. Deus não colocou para ele assim: ó, peça isso. Numera aí o que você quer. Não, Deus deixou aberto. Pede o que você quiser e eu vou te dar. Você entende isso? E ele responde: Senhor, eu quero um coração sábio. Eu quero um coração que compreende. Eu quero um coração. Se você não sabe o que é sabedoria, a tradução de sabedoria para o mundo é muito conhecimento. Para nós é a tradução que vem da palavra de Deus. Para nós não é muito conhecimento. É um coração que ouve. Resumindo para você, Salomão só falou assim para Deus: Senhor, eu quero um coração que ouve ao Senhor.
Se a tua oração para Deus até hoje foi uma casa, um carro, não é pecado isso, irmãos. Mas Deus tem muito mais para nós do que isso. Porque quando nós fizermos a oração certa, aí você vai ver o que vai acontecer, porque eu vou falar isso para você. Aprenda a orar da forma certa, a pedir quando Deus... E aí, o que você quer? Deus tem muito mais do que uma casa para nós, por mais que seja necessário. Deus tem muito mais do que a cura da enfermidade para você, porque Ele quer curar, mas Ele tem algo mais revelador ainda. Esse homem diante do Senhor. Sabe por quê? Ele estava voltado porque o pai já tinha ensinado ele que existia coisas melhores do que o dinheiro, que a fama. Davi já tinha ensinado isso para esse rapaz. Quando Davi morre e ele vai assumir o trono, um detalhe. Ele não senta no trono e fala assim, façamos uma festa agora porque quero todo mundo veja minhas vestes reais. Olha quanto glamour. Vou dando ordem aos meus servos, quero que todo mundo veja a quantidade de servos que eu tenho. Ele não fez isso. Mas se você for aqui estudar esse capítulo 3, você vai ver que quando ele assume o trono, ele se consagra ao Senhor. Ele pega 1000, não foi 10, não foi 100, foi 1000 holocaustos. Ou seja, 1000 ofertas e entrega ao Senhor. E passa ali um tempo em oração, se consagrando a Deus para não fazer bobeira. Irmãos, a gente não pode receber 10 reais que a gente sai gastando que nem doido. Mentira. Ele recebeu o trono e não saiu desembestadamente gastando isso. Ei, o negócio é sério, eu vou diante de Deus, porque melhor estar com Deus, porque o Senhor vai estar, se Ele estiver comigo e eu nele, a coisa vai dar certo. Não tem para ninguém. Ele tinha esse entendimento. Sabe por que muitas vezes as coisas não vão na nossa vida? Não é porque a gente é ruim, porque a gente não é ruim. É porque a gente está fazendo a coisa errada, da forma errada. Esse moço pede a Deus por que isso? Porque a palavra do Senhor diz que aquilo que sai da nossa boca revela o que está no nosso coração. Aquilo que sai da tua boca revela o que está cheinho no seu coração. O que sai da tua boca? Não precisa me responder, não. O que sai da tua boca revela os teus desejos mais profundos. E revelou o desejo de Salomão. Quero sabedoria, Deus. Quero aprender a ouvir o Senhor. Gente, para os judeus, ouvir a Deus não é simplesmente ouvir a Deus. Porque muitos de nós, amados, vamos ser sinceros, a gente ouve Deus. Só não faz o que Ele está mandando. Vou repetir para quem não entendeu. Muitas vezes nós não temos dificuldade em ouvir. A gente quer dar um jeitinho para o negócio ser do nosso jeito. Quando Deus fala, é para você fazer, não é para você discutir. E nós teimamos em discutir. E não entendemos por que as coisas não funcionam na nossa vida. E eu não estou falando isso para você, estou falando isso para nós. Porque eu sou humana como vocês e tenho muita dificuldade muitas vezes de ouvir e fazer, porque Deus fala cada coisa para a gente. E a gente fala, não pode ser assim, Deus, a gente quer dar o nosso jeito, porque parece que é melhor. Irmãos, quando Deus fala, não é para mudar. E Salomão sabia disso. E ele fala, Senhor, me dá um coração que aprenda a ouvir ao Senhor e que aprenda a te obedecer. Porque existe um povo muito grande sobre a minha responsabilidade e eu não quero passar aqui sendo um ignorante, um insignificante, um doido. Eu não quero ser um desses que tem muito conhecimento, mas não faz nada com esse conhecimento. Eu não quero ser um tolo bem informado. Eu quero ser aquele que passou e deixou aqui um legado. Irmãos, é muito mais do que viver na terra. Que nós estamos aqui é para deixar legado. Não existe pessoas que veio passear na terra. Nós estamos aqui para deixar legado. Se você morrer hoje, que legado você deixou, pelo amor de Deus? Que legado você deixou? Hoje, eu achei um computador velho lá em casa. A Júlia estava lá em casa, o Jonathan.
Foi muito engraçado. E eu estava vendo aquelas fotos e Deus falou no meu coração. Irmãos, foto de Zelinho, você sabe, aquelas fotos assim. Gi, você vê as fotos que eu vi sua, Max. Estou falando desses irmãos que estão com a gente desde a época de Barbacena. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Ah, tem mais pessoas, agora eu não lembro. Diego, achei uma sua lá. Cris, você viu, né? Umas que eu mandei para você. Gente, coisa linda. A Cris de saia jeans, cabelo aqui tudo encaracolado. Por que eu estou falando isso? Porque nós deixamos legado na vida das pessoas. Meninas que estão hoje casadas, já tem filho, tudo pequenininho assim. A Rayane, tudo pichotinho assim, ó. Legado. Você não veio passar aqui, irmãos, férias na terra, não. Você veio deixar legado. Muitas pessoas não estão mais aqui com a gente, mas eu plantei semente no coração deles. Muitas pessoas não estão mais aqui na IADA. Foram para outros ministérios, mas estão lá, estão fazendo outra coisa. Nós deixamos legado na vida das pessoas. Eu plantei semente na vida deles. E não se conforme em passar por essa terra. E Salomão não queria passar por essa terra. Ele faz essa oração a Deus porque ele sabia que a responsabilidade era grande e ele tinha muito para fazer sobre a terra. Ele sabia disso e não se conformou. E ele continua a fazer algo maravilhoso, a tal ponto que Deus responde para ele: ei, porque você, no versículo 11, se você quiser acompanhar, ou guarda isso no seu coração, porque foi esse o seu pedido, ou seja, você, Salomão, não pediu qualquer coisa, e já não rogaste pela tua vida, nem por riqueza, nem pela vida dos teus inimigos, mas solicitaste para ti discernimento para ouvir. O que Salomão pediu? Sabedoria, ou seja, Salomão pediu discernimento para ouvir. Ele queria ouvir a Deus. E ele queria obedecer a Deus. Farei, Deus falando para ele, o próprio Deus falando, farei o que me pedes e te concederei um coração sábio, capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes e depois de ti. Você consegue entender que quando nós fazemos a oração certa, o pedido certo, as portas se abrem? Quer prova? Olha o que acontece para um homem, ele só pediu um coração sábio. E Deus acrescenta na vida daquele que faz oração sábia. 13. Também te dou o que não pediste, riqueza e glória, de modo que durante toda a sua vida não haverá outro igual a ti. Quando nós entendermos que é muito mais do que casa, muito mais que dinheiro, muito mais do que fama, Deus vai nos dar tudo isso. Quem está me entendendo, diga amém. Quem não está, fala assim, misericórdia, mas fala baixinho. Fala misericórdia, Jesus, não estou entendendo o que essa pastora está dizendo. Amados, é muito mais do que conhecimento. É sabedoria para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Um homem que tinha uma responsabilidade nas suas mãos e não podia errar. Porque errando, ele não ia destruir a vida dele. Ele ia destruir uma nação. Ele ia destruir todo um povo. Sabe, pai, mãe, olha aqui para mim. A gente não pode mais errar. Porque quando a gente erra, a gente arrebenta, não só com a nossa vida, a gente arrebenta com os filhos, a gente arrebenta com quem está do nosso lado. Não me é dado o direito de errar com vocês, por mais que muitas vezes a gente erra. Mas qual é o que nós, pastores, temos que fazer? Esse pedido. Até falei hoje de manhã, irmãos, uma coisa que eu aprendi. Não aprendi fácil, não. Eu sou teimosa. Não aprendi fácil, não. Mas uma coisa que eu tenho feito há algum tempo é levantar e falar: Senhor, não me deixe fazer nada se o Senhor não estiver na direção disso aqui. O Senhor não me deixa abrir minha boca, não me deixa corrigir meus filhos, não me deixa, Senhor, fazer nada com a igreja se o Senhor não estiver nesse lugar. Se o Senhor não estiver na frente, se o Senhor não estiver fazendo, se o Senhor não estiver lá, não me deixa aí. Eu copiei a oração de Moisés. Sabe por que nós erramos tanto? Muitas vezes porque nós queremos ir aonde Deus não mandou, fazer o que Deus não falou. Coisas boas.
mas não são coisas certas. Porque há uma diferença muito grande em fazer coisas boas e fazer coisas certas. Nem tudo aquilo que é bom é certo. É bom muitas vezes e certo para nós, mas não para Deus. Então a gente precisa avaliar isso. Qual é o seu pedido para Deus? Tum, tum, tum. Deus batendo aí. Pode pedir. Agora eu tenho certeza que a sua oração é outra. Se não for, pelo amor de Deus, tem que ser. Se Deus agora, depois de ouvir isso que eu falei para vocês, estiver batendo aí na porta do seu coração, se você ainda não sabe o que pedir, fala assim, Deus, espera aí que eu quero avaliar. Até hoje eu queria uma casa, dinheiro, fama, status, não, espera aí. Agora eu vou fazer outra avaliação. Saia daqui hoje com essa consciência em nome de Jesus, senão o culto não valeu nada, você perdeu o seu tempo. Nesse calor delicioso que nós estamos aqui, derretendo. Você perdeu o seu tempo. Mas se você sair daqui hoje pensando, Deus, preciso mudar a minha atitude. Eu preciso aprender a te ouvir. Ouvir a Deus para quê? Para nós pararmos de patinar, para nós pararmos de andar para trás, para nós sermos relevantes hoje. Para que ouvir a Deus? Porque quando você estiver na escola, você vai ser relevante. Quando você estiver na tua empresa, sendo patrão ou funcionário, não interessa, você vai ser relevante. Quando você contratar pessoas, você vai ouvir Deus para não contratar gente ruim, que vai te levar para trás. E se você está procurando um emprego, você não vai entrar numa empresa ruim, que vai te levar para trás. Então nós temos que ter essa sabedoria. Aquele emprego, aquela pessoa que é a 8ª maravilha do mundo, pode ser que para Deus não é. Só que nós teimamos porque nós achamos que sabemos as coisas e nós não consultamos a Deus, como Salomão consultou. E as coisas não dão certo. Nós não consultamos a Deus nas pequenas e nas grandes coisas que nós vamos fazer. Quando nós vamos fazer algo em família, a gente não consulta a Deus. Quando a gente vai fazer alguma coisa com a nossa liderança, muitas vezes a gente não consulta a Deus. E depois dá errado e a gente ainda quer culpar os outros. Quer culpar a placa da igreja. Estou indo na igreja e nada muda na minha vida. Engraçado, na vida dos outros tem mudado. Não porque eles vêm na igreja A ou B, mas porque aprenderam a ouvir a Deus. Se as coisas não funcionam, você faz uma avaliação da sua vida. Você está ouvindo Deus? Você está obedecendo o que Deus fala? Porque só ouvir a Deus não funciona. Muitas vezes, nós estamos tão ligados nesse mundo frenético que nós estamos vivendo, que a gente vive de sabedoria de Facebook. Vamos ver o que o Facebook vai falar comigo hoje. Tadã! A gente não consulta mais a Bíblia, a palavra do Senhor. O cristão faz isso. O crente que tem pressa em tudo, ele quer ouvir Deus falar rápido, né? A geração da tecnologia. E a gente vai lá no Facebook, no Instagram, e a primeira carinha, o primeiro coisinho, o primeiro cartazinho, Deus falando com a gente. Irmãos, para com isso. Deus não está falando, não. Não estou falando que eu não... Eu também gosto dessas coisas, eu curto, compartilho, faço... É muito legal. Só que a gente tem que ser muito mais que isso. Porque isso é gente imatura. E o passarinho cantou. Nossa, Deus está falando comigo. Cartazinho de... Irmãos, pelo amor de Deus. Sabe o que eu comparo isso? Horóscopo de crente. A gente não vê horóscopo porque a gente é crente, sabe que isso é pecado. Mas fica lá procurando no Facebook que Deus vai falar com a gente. Se não tiver Bíblia, pode vir me procurar que eu vou te dar uma. Você tem. E hoje se baixa a Bíblia, irmãos. Todo mundo tem um celular, baixa a Bíblia aí no seu celular. Não precisa ser de papel, não. Eu gosto, mas cada um usa o que tem. Para de sabedoria de Facebook, de sei lá o quê. E para te ajudar, a gente tem feito devocional todo dia. Não como horóscopo. Porque não é só ali que Deus vai falar, mas para te dar uma base. Para você entrar no Santo dos Santos e deixar Deus ministrar no seu coração. E lá a gente não conta historinha, não. A gente lê a palavra do Senhor e medita sobre as Escrituras. Para te ajudar. Porque nós não queremos viver de sabedoria de Facebook.
Nós não precisamos disso. E Deus não está nesse negócio. Esse negócio de Facebook serve para descontrair, para a gente se comunicar. Essa era da tecnologia é muito bacana, não precisa parar, não. Só tome cuidado com o que você faz com isso. Não temos a opção de seguir qualquer outra coisa. É assim. Quando nós temos um coração compreensivo e um coração sábio, que ouve Deus falar, a gente começa a orar de forma diferente. A gente começa a fazer 3 coisas na nossa oração. O que orar? Sobre o que orar? Senhor, eu quero... Vamos lá. Senhor, eu quero um carro. Senhor, como eu vou comprar esse carro? Senhor, e quando eu vou comprar esse carro? Existem 3 coisas que precisam estar na nossa oração. O que, como e quando. Depois que eu aprendi isso, a minha vida mudou muito. Então eu quero deixar isso para o seu coração. Se servir para você, põe em prática. O que orar, como e quando. Muitas vezes nós não sabemos nem por que orar. A gente começa a orar, a pessoa não sabe nem o que orar. Precisa saber o que orar. Em nome de Jesus, aprenda isso. Quando Salomão aprende a orar e pede a coisa certa, é acrescentado tudo mais. A fama, dinheiro, prestígio vai ser acrescentado na sua vida também. Porque a partir de hoje, nós vamos ser a igreja que ouve Deus falar. Diga amém comigo, em nome de Jesus. Irmãos, às vezes você está pensando assim, como eu vou ouvir Deus falar? Será que eu tenho que ficar aqui esperando o pastor Luiz chegar, o pastor Diego, aquela irmã? Eu estou dizendo para você que tudo isso é relevante e pode ser feito. Porém, eu quero te levar a um outro nível de experiência com Deus. A partir de hoje, eu quero te dizer, se você não sabe, sabia que você tem ligação direta com Deus? E você não precisa esperar a sexta-feira para se comunicar com Deus? Você pode entrar no seu quarto, no seu secreto, na sua sala, em qualquer lugar da sua casa, no teu trabalho, e pode falar, Senhor, eu preciso ouvir o Senhor, fala comigo. Aí você pega a Bíblia e lê. Onde eu leio? Irmãos, Deus vai te direcionar. Não precisa ir mais para o Facebook. Você pode ir direto para a palavra de Deus. Você pode pedir oração, você pode pedir revelação para alguém, até pode. Mas nós temos que viver um nível mais além na nossa vida. A gente precisa ouvir a voz direta de Deus, a comunicação do céu. Deus pode falar com a Carla, mas pode falar com você. E sabia que Deus, o desejo do coração de Deus é poder fazer isso com a gente? Porque nós vamos ficar dependendo mais de ninguém. Nós vamos ter ligação direta e daqui a pouco, sabe o que vai estar acontecendo? No lugar de você vir pedir o que Deus está falando, você vai começar a falar para outras pessoas, ó, Deus está falando isso contigo. Você entende que é diferente? É um outro nível. E Deus quer levar a igreja dele. Sabe quem é a igreja dele? Faz assim com a mão, pelo amor de Deus, é você. Somos nós, Ele quer nos levar para esse nível de intimidade que Ele fala assim, João, o que você quer? E o João já está pronto, fala, Senhor, me dá um coração sábio, eu quero discernir o que o Senhor está falando, porque eu não quero ser apenas um rico nessa terra, eu não quero ser um tolo bem informado, mas eu quero ser cheio de conhecimento sim, mas eu quero transmitir isso, eu quero fazer a diferença onde eu passar. Em nome de Jesus, entenda isso. Quando nós estamos vivendo assim, irmãos, tudo nós começamos a ver de uma forma diferente. Os nossos desertos não são mais eternos. As nossas angústias, amarguras, tristezas, problemas familiares, problemas financeiros não são mais para sempre. Eles vêm e virão sempre nas nossas vidas. Porém, deserto tem fim, crise financeira tem fim, crise familiar tem fim, amarguras tem fim, tristezas tem fim. Porque nós ficou triste, ficou amargurado, problema na família e sei lá mais o quê. Senhor, eu preciso te ouvir, o que eu faço? Aí Deus fala com você, você faz e a coisa muda. Porque nós não somos o povo no deserto que ficou ali 40 anos ouvindo a Deus. Porque eles ouviram o direcionamento, mas não fizeram o que Deus mandou. E eles ficaram lá 40 anos. Sai desse deserto, pelo amor de Deus.
Muitas vezes não é mais provação, mas é porque você não ouve o direcionamento de Deus. E fica rodando nesse deserto. Não vai, fica girando. Já pensou, irmãos, 40 anos na mesma situação? Tem gente que está mais ou menos dessa forma. Já faz 10 anos no mesmo deserto. Isso não é normal. Deserto vem na vida de qualquer um, inclusive nós cristãos. Mas ele tem que sair do deserto, em nome de Jesus. O livro de Tiago, ele diz algo para nós interessante. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas peça com fé. Não é apenas para sair aqui hoje e falar assim, ai Deus, preciso de sabedoria, né? Porque a pastora falou, então, né? A partir de hoje, o senhor viu, né? Não, irmãos, pedir assim, Deus não vai te ouvir mesmo. Peça com fé, porque você vai receber. Saia daqui hoje com a inclinação realmente em ouvir, Senhor. Eu aprendi hoje que eu não quero ser um tolo bem informado, mas eu quero ser relevante, eu quero fazer a diferença. Eu preciso sair do nível que eu estou. Eu não sei que nível você está, mas eu preciso sair daqui. Então, me dá sabedoria. Eu estou pedindo porque eu creio que o Senhor pode me dar. E as coisas mudarão na minha vida. Peça com fé, porque senão, Tiago ainda compara. Você vai ser como aquela onda do mar. Aí você fala, nossa, agora vai. Não vai não, ela volta. E faz um estrago muitas vezes. Vai, aí você fala, nossa, agora vai dar certo. Não deu. Peça a Deus sabedoria. Ele vai te dar. Mas vai dar quando você pedir com fé. E já estou encerrando. Se o pessoal do louvor quiser subir. Muitas pessoas, escuta isso, não precisam de sabedoria, porque já tem. Só precisa pôr em prática. Dá sabedoria. Deus olha para nós e fala assim, já te dei. Você só não usa. Eu estou falando, mas você não obedece. Você entende isso? É muito mais do que conhecimento. É muito mais do que conhecimento. Nós precisamos ser ministrados a cada dia. Queria que você ficasse de pé.